tarde a todos. Dentro da concepção evolucionista da doutrina dos espíritos, nós estamos sempre no dever de contextualizarmos absolutamente todos os eventos. Percebemos que temos dificuldades em contextualizar o desencarne, mesmo entre grupos de religiosos cristãos, e nestes estão incluídos os espíritas. Especialmente nossos encontros desta semana, nós nos dedicamos a juntos trabalharmos esta questão. Sabemos que há vários pilares que nos levam a ter essa dificuldade da contextualização do desencarne, mesmo com os espíritos orientadores nos trazendo informações, orientações, subsídios para vivenciarmos esse evento democrático, divino, mesmo com toda a orientação dos bons espíritos orientadores dos nossos trabalhos, que nós tanto respeitamos, tanto queremos ser orientados, como gostaríamos efetivamente de seguir direito suas orientações, percebemos essa dificuldade. Mas nós já temos condições de, culturalmente, dar passos mais largos e mais rápidos, porque gera um sofrimento muito grande em todos a não contextualização do desencarne. Imagina que viemos de culturas antigas que não tinham não conseguiam ter uma percepção melhor do que significa desencarne. Depois vieram instituindo as religiões, e cada uma, dentro do seu nível de interesses, inclusive de manipulação, foi aumentando o caldo do desconhecimento. Criamos a ideia do inferno, mas também criamos a do purgatório, para aqueles que não estivessem condenados a eternamente queimar no tacho de enxofre. Tinha um purgatório, que ia passar por um tempo de sofrimento lá. Aí os espíritas criaram o umbral. Né? Não usa o nome purgatório não, mas usa o nome de umbral. E nós já podemos vencer tudo isso, essas criações humanas. E sermos, quem sabe, mais discípulos de Paulo, quando alguém diz a ele sobre uma informação lá, e que era um espírito que tinha trazido, e ele pergunta: é um espírito de Deus? Nos insinuando que podia ser um espírito criado por nós, humanos. E é no propósito de nós atendermos melhor a nós mesmos, atendermos aos nossos irmãos na humanidade, aí na caminhada, atendermos a orientação dos espíritos orientadores que nos convidam a sermos agentes da diminuição da dor social, é especialmente dentro dessa orientação e desse convite dos espíritos orientadores, sermos diminuidores da dor social, especialmente nos dedicamos a esse encontro de hoje. Eu vou ler algumas frases, algumas orientações de espíritos orientadores aqui da casa, e depois uma mensagem do irmão Agostinho, que é o que a Igreja Católica canonizou como Santo Agostinho. As
acerca do desencarne. A irmã Marina Fidelis nos traz a seguinte orientação. Desencarne não faz parte da vida, porque não é incidente de percurso. Desencarne é vida. Será que a gente entende bem essa linguagem dela? Tão clara, mas... Porque quando a gente diz que algo faz parte da vida, não, ter tropeçado e machucado o dedão do meu pé faz parte da vida. Ou seja, é um incidente de percurso, né? Casei-me e descasei. Não, faz parte da vida aqui na Terra. Um incidente de percurso, porque na verdade a gente gostaria mesmo de casar e continuar casado. Até o desencarne de um dos dois. Aí o que ela está dizendo, para a gente olhar bem, que o desencarne não faz parte da vida, não apenas faz parte da vida. Não é um incidente de percurso. Desencarne é vida. Depois vem o irmão Leocádio José Correia e diz: o desencarne, irmãos, é sempre um começar a ser o que eternamente somos, espíritos livres. Não há morte, serve o irmão Leocádio também. Não há morte, sim, há a passagem para o encontro mais íntimo com Deus e conosco mesmos. Desencarne é revisão. Depois vem o irmão Antônio Grimo, que é mais acadêmico, é mais catedrático, ele diz: no desencarne faz-se a totalização da frequência alcançada até aquele instante. Ou seja, a cada desencarne a gente faz um acerto conosco mesmos, um acerto de contas, não no sentido de punir, castigar, culpar, etc. Mas é, dentro do que o irmão Leocádio colocou, revisão, numa revisão profunda, somos capazes de nos encontrar melhor, nos enxergar melhor, nos conhecermos melhor e efetivamente enxergarmos nossos padrões vibratórios e nos balizarmos dali para diante de forma diferente, para melhor. E o que todos os espíritos orientadores nos afirmam, pelo menos os desta casa, é que independente de quem foi o que, praticou o que na caminhada aqui, esse espírito ao desencarnar tem toda a orientação, todo o apoio, todas as instruções por equipes espirituais balizadas no bem para encaminhá-lo. Não é porque fomos, ou pelo menos não estivemos nos melhores caminhos, que nós estaríamos abandonados no sentido de acolhimento, orientação, instrução e inclusive de inclusão em grupos espirituais para ir compondo cada vez melhor a nossa caminhada. Voltando o nosso olhar para o que somos capazes, já que quem desencarnou está tão bem assistido, orientado por essas equipes maravilhosas, mas e quem permanece aqui, familiares, amigos dos que desencarnaram? Esses, os espíritos, nos colocam uma grande responsabilidade no sentido de os ajudarmos na diminuição da dor social. Que ela existe, ela vem de culturas que a gente ainda não conseguiu superar,
não fizemos as contextualizações adequadas desses conceitos, dessas práticas, dessas instruções que essas culturas antigas foram nos fazendo acerca do desencarne. E mesmo nós estando no século XXI, com tantos pós e contemporâneos, há tantos filósofos maravilhosos, há tantos religiosos maravilhosos no sentido do religare, não de nos impor religiões, mas do religare, mesmo nós sendo contemporâneos de físicos maravilhosos, nos disponibilizando aí pelos mais variados meios das tecnologias da informação, informações sobre os campos, as frequências, as vibrações, os encontros, nos afirmando categoricamente que nunca estamos sozinhos. Imagina que até então, até bem pouco tempo, ouvíamos isso apenas dos religiosos, tipo espíritos orientadores. Um padre, quando ele fosse bem balizado para a missão dele, que nós estaríamos sempre assistidos, acompanhados, que nós estaríamos sempre recebendo orientações, informações, instruções e apoio para viver o que temos que viver. Até então nós recebíamos essas informações apenas desses missionários. Hoje nós temos os missionários da ciência, se somando a essa gente toda. Então nós já temos condições de contextualizar o desencarne e sermos pessoas que nos processos das cerimônias de velório possamos levar aos nossos irmãos encarnados que ali estão vivendo o processo, diretamente por serem familiares daquele ser que partiu, nós chegarmos mais verticais. Nós chegarmos mais como pessoas do século XXI. Podemos dar um balanço aí que na maioria dos casos, poucas são as pessoas que chegam a um ente que está ali diante dos restos mortais do seu ente querido. Poucos são os que chegam com uma mensagem positiva. Nós somos capazes de aumentar a dor da pessoa, quando estaríamos ali para diminuir a dor social dela. E repetimos palavras que estão sendo faladas com cargas sociais. Palavras, elas são cargas sociais e na medida da caminhada delas, no uso pela humanidade, essas cargas sociais vão se acrescendo. Todas as palavras têm cargas sociais. Aí nos velórios que a gente vai, na melhor da intenção, a intenção é boa. Nós falseamos nossa intenção na hora que nos deparamos com a pessoa. Meus sentimentos nesse momento de dor, será que isso diminui a dor social dessa pessoa? E olha, e agora ficou mais grave, porque além de ter as presenças físicas dos que lá comparecem, os amigos, né? Parentes e etc., nós temos as presenças através das tecnologias da informação. Mesmo os grupos religiosos espíritas, se 20 pessoas passam mensagem a um cujo ente querido desencarnou, as 20 falam a mesma coisa. Às vezes até muda uma palavrinha ou outra, mas é sempre os meus sentimentos nesse momento de dor.
Será que não conseguimos ainda, por exemplo, dizer para a pessoa: fulano, eu sei que você está no momento em que avalia tudo que aprendeu na convivência com essa pessoa e será capaz, inclusive, de alcançar um novo patamar do ponto de vista do ser que você já é. Imagina o quanto nós aprendemos com uma pessoa na caminhada. Quando o relacionamento é maravilhoso, aprende-se muito. Quando ele é mais ou menos, aprende mais ainda. E quando ele é difícil, ou dificílimo, vai graduando as possibilidades para mais de aprendizado. Não há relacionamento sem aprendizado, se nós resolvermos querer aprender. Querer fazer daquele encontro o melhor dos encontros. Porque se quisermos fazer daquele encontro o melhor dos encontros, nós vamos conseguir avaliar exatamente por que estamos juntos nessa caminhada. Nós encontraremos alguns na nossa caminhada que são extremamente indolentes. E Deus já nos permitiu, na caminhada evolutiva, ter alcançado um pouquinho de diligência. E estamos ali, como semeadores de uma ordem que muitos nos semearam. Muitos trabalharam para que nós nos tornássemos um pouquinho diligentes. E nós estamos ali com aquele irmão, todos os dias da nossa vida, com fé, coragem, esperança, às vezes com mais garra, às vezes com mais firmeza na fala, às vezes mais suave. Semear a questão trabalho. Conviveremos com uns que têm uma dificuldade enorme em administrar o que rende com o que gasta. E nós ali, de vez em quando tendo até que pôr um prato de comida, de vez em quando tendo até que acolher roupa de cama, toalha, sabão, conta de luz, gás, condomínio, por uns dias para essa pessoa ir fazendo sua caminhada. E estamos aprendendo. Quando fizermos revisão sobre desencarne, num velório, além de nós estarmos ali dando um balanço nessas bênçãos todas que vivemos, às vezes a duras penas, mas bênçãos, mesmo que nós permaneçamos calados lá, nós estaremos difundindo a informação através de nossas vibrações. O nosso grande cuidado é que nós somos cultura latina, nós adotamos desde muito cedo, porque já reencarnamos em lares, em comunidades que as pessoas falam bastante, expressam, inclusive antes de pensar. O nosso grande cuidado a partir de agora é nos conter um pouco para calcular o que devemos falar. O que devemos falar. Outro dia, vou dar um exemplo de pessoa que é uma pessoa firme no processo filosófico dela, filosófico religioso, trabalhadora de primeiríssima mão, teve um desencarne na família, todos só falavam com ele nesse momento de dor, meus sentimentos. E eu fiquei pensando, mas será que as pessoas pensam que essa criatura, no patamar que ele já alcançou, no equilíbrio que ele tem nos demonstrado ao longo desses anos todos que a gente trabalha com ele, será que eles ainda estão pensando que ele está se desmilinguindo em dor diante do desencarne de alguém que já viveu acima do capital de vida médio da Terra,
que a partir deste momento não teria as condições que ele sempre teve de sua autonomia na geração de sua própria felicidade? Será que as pessoas estão falando isso? É pensando que essa criatura apresenta duas caras? Ou é porque não fez avaliação nenhuma? Esse evento me mobilizou a fazermos esse encontro. Eu fiquei me questionando se é porque a gente nem pensa. Vai no automático, né? Vai no automático, que já está prontinho aí dentro de nós. Os registros informacionais. E os espíritos têm essa preocupação. Dizer para nós que nós temos que aprender a pensar antes de falar, porque trazemos jazidas enormes de registros informacionais de tudo, de todas as culturas, de tudo que já fomos sendo, vivendo, fazendo, ouvindo, fomos registrando. E como na natureza nada se perde, todos os registros estão aí, basta eu me permitir acessar, eu os coloco para fora. Imagina nós que somos cristãos, os cristãos são além de deístas, eles são monoteístas. Para nós só existe um Criador. Nesse cosmos criado por esse único Criador, existe, no sentido do planeta Terra, algo que se chama reencarnar e desencarnar. O desencarne, qualquer um cristão é capaz de enxergar como a mais eficiente de todas as democracias, né? Alguém fica de fora desse processo? É certo, né? Absolutamente todos os seres vivos passam por ele. Da minhoca à barata, ao rato, ao jabuti, ao jacaré. Voltando às plantas têm capital de vida. Outro dia, num trabalho lá no interior, a pessoa queria cortar um coqueiro, que é palmeira, né? Não é coqueiro. Um coqueiro porque ele está morto há muitos anos. E eu disse, não, por favor, corte não. Né? Ele teve uma história, e a gente fez uma história também com ele. Vínhamos catar coquinho, vínhamos brincar, vínhamos levar coquinho para outros na comunidade aí. E ele está aí, nos mostrando a sua continuidade. Desencarnado, mostrando a sua continuidade para nós. Nós precisamos ir aprendendo a enxergar essa democracia do desencarne como bênção, porque nenhum de nós desencarna quando temos condições de continuarmos produzindo a felicidade que produzíamos até aquele momento. Vamos dar um balanço aí, todos pensarem nas pessoas que desencarnaram na família. Se alguém desencarnou em plenas condições, nós estamos falando pontualmente, no momento do desencarne. Não estou dizendo, a Nájila estava bem até aqui agora com os senhores, e ao chegar em casa resolveu pendurar para lavar uma janela, ao invés de ser dentro de em cima de uma escada, dentro do apartamento, pendurou na janela. E se estatelou do 10º andar lá embaixo. Então, até 1 minuto antes, 1 segundo, era uma pessoa com plenas condições de produzir felicidade até de ver janela lavada, né? Por uma falta de um bom ajuizamento da situação, perdeu essa condição. E a partir daquele instante, então aí os físicos, para nos mostrar o significado do instante nas nossas vidas, a partir daquele instante, ela não teria mais condições de fabricar
sequer lavação de janela. Ela não teria condições mais de fabricar a felicidade que ela fabricava para ela e que, de certa forma, dissipava no seu grupo social. E Deus permite que esse espírito naturalmente se desligue de um sistema servidor que não atende mais às necessidades do espírito. Mas eu acho que nós precisamos, até não ser tão razoável o que eu vou falar, nós precisamos alcançar urgentemente essa beleza que é um espírito estar encarnado com seu perispírito num sistema bioquímico que é o seu servidor para ele fabricar o que ele quer fabricar de caminhada evolutiva nesse projeto encarnatório. Então o Espírito fez um projeto encarnatório através de todos os recursos divinos, cósmicos. Um pai e uma mãe que lhe doou, fecundou-se um embriãozinho, se vinculou a embriãozinho, passou a gerenciar a reprodução de células, a embriogênese, passou a gerenciar para compor um servidor para ele fazer seu processo missionário, probatório, expiatório durante uma encarnação inteira. E num determinado momento esse servidor não atende mais. Deus generosamente bom conosco, Pai, permite o espírito naturalmente sair. Mas até isso nós humanos espíritas resolvemos subverter a ordem das coisas. Nós estamos sendo capazes de dizer que espírito desencarna e não afasta da casa, fica agarrado na casa. Em pleno século XXI. Quando já é possível todos estudarem essa composição maravilhosa que espírito é uma forma quintessenciada, uma vez que ele não estiver vinculado a esse conjunto, ele não fica agarrado aos ambientes, ele faz a sua marcha, faz a sua caminhada, e nós nos comunicaremos com ele pelos laços do amor, pelos laços da gratidão, da fraternidade, da solidariedade. Continuaremos aprendendo, quem sabe, continuaremos ensinando, quem sabe, mas num processo bonito de caminhada, num processo lindo. Imagina darmos um balanço aí, cada um de nós que tiver a coragem de dar um balanço, nos desencarnes dos nossos mais queridos entes e verificar se eles teriam condições de, a partir daquele momento do desencarne em diante, se mantivessem encarnados, qual era a qualidade de vida que eles teriam aqui. Não estou falando de vida material, estou falando de qualidade de vida espiritual. Pessoas, por exemplo, vocacionadas ao bem, ao trabalho, à dinâmica, e o sistema depauperou e não atendia mais a esse espírito. Pessoas extremamente solidárias, humanistas, e o sistema depauperou, não permitia a elas mais fazer esse exercício de solidariedade, de ir, de compor, de caminhar, de fazer. E ela tem a bênção de poder ir. Antes, nós ainda tínhamos, quem sabe, algum motivo a mais para ter dificuldades para compreender as partidas, porque a gente tinha uma medicina diagnóstica com muito menos recursos do que temos hoje.
Hoje é o contrário, o que está nos assustando é que alguns médicos são extremamente racionais e uma vez que eles fazem os diagnósticos A, B, C, D, E, F, G, H, nos chama lá e diz, olha, nós não temos o que fazer pelo seu ente. A senhora assina aqui para nós fazermos os atendimentos paliativos para ele caminhar para o desencarne sem dor, sem sofrimento, porque nós não temos o que fazer. Mas até isso nós precisamos alcançar um nível de espiritualização para compreender o trabalho desses irmãos. Porque senão nós também passamos a não compreender que Ele está nos qualificando para ir. Além de, se é que temos que fazer um processo de mais paz com aquela pessoa, fazer, enquanto estamos na caminhada com Ele, é Cristo dizendo, concilie com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Para alguns nós vamos conseguir fazer um período de atendimento melhorado que a gente não conseguiu fazer quando todos estavam saudáveis, cada um pulando, trabalhando para aqui, para ali, saindo. Temos a oportunidade de nos dedicar mais a essa criatura, nos aproximar mais dela, dialogar mais com ela, abstrair mais pérolas maravilhosas dela. Vamos ter essa oportunidade. Graças, quem sabe, a uma pessoa que a gente acha que é cética, a um sistema que a gente faz as maiores acusações, mas que nos permite essas questões todas acerca de quando chegar o desencarne, nós termos nos qualificado para ele e fazermos gratidão a Deus que permite que aquela pessoa que com esse diagnóstico A, B, C, D, E, F, G, H, que demonstra que os recursos que temos aqui na Terra para restauro do sistema bioquímico dessa pessoa não são suficientes para nós sermos agraciados com a bênção de poder ver o sofrimento daquele irmão cessar. Mas para isso nós temos que nos qualificar no amor. E fazer profundas revisões acerca de amor e apego. Porque na verdade o que mais nos gera o sofrimento é o apego. O amor nos gera saudade. Não estou dizendo que saudade é a maior delícia do planeta, não. Mas é um sentimento muito nobre. Quando choramos de saudade, há uma nobreza no choro. A gente chora de verdade. Que ela é daqui, ela vem do amor. Quando nós choramos por apego, é um choro movido por paixão. É um choro movido por falta de conhecimento das leis universais. Imagina que nós ainda somos uma cultura que ouvimos irmãos nossos dizerem: preferia ver minha mãe 10 anos nesse coma do que estar aqui agora presenciando a partida final dela. E nós temos que nos qualificar para não enxergarmos isso como amor, enxergarmos como apego, orar por essa pessoa, porque na maioria das vezes nós não vamos poder abrir a boca ali, que ela vai achar que a gente não está conseguindo entender o sentimento dela. Mas nós temos poder de prece. A prece
Com ela, nós conseguimos falar ao pensamento das pessoas. Nós conseguimos falar à alma delas. E com um detalhe, né? Com a prece, nós nos unimos a espíritos encarnados e desencarnados, com profundas qualificações para diálogos necessários e profundos. E imagina que nós estamos vivendo um planeta com uma densidade demográfica alta. Conseguimos, com recursos, graças a Deus, aumentar o capital de vida das pessoas no planeta, mas evitar que elas partam, não. As mulheres da minha geração, nascidas no Vale do Jequitinhonha, nenhuma chegava a 70 anos de idade, no ano que eu nasci, na década 1950, 60, sou de 52. Hoje é comum passar disso. Hã? Mesmo. Estou falando de... Até 90. Estou falando de regiões extremamente precárias no sentido de assistência social, nutrição, assistência de médica e tudo. Estou falando de uma das regiões mais sacrificadas do país. Hoje lá já tem tantas, na minha faixa etária, fortes, trabalhando, etc, etc. Mas o desencarne está por aí, para acontecer. Nós temos que nos qualificar para viver bem com os que estão aí bem, para fazer nossas funções sociais, nesse movimento que se chama viver em sociedade, mas nos qualificar para viver o processo do desencarne. Compreendendo. Essa compreensão requer de nós que nós tenhamos, ao longo da nossa caminhada, feito nossas funções. Que não são iguais. O nosso grande trunfo é em família e nos qualificando para nos conhecermos, conhecer nossos pares que estão ali, par não que significa ser igual, pares que estão juntos ali. E sabermos, não adianta exigir dele que ele faça essa função, porque quem traz qualificação para ela sou eu. Senão não vou conseguir conciliar com minha adversidade, como Cristo nos convida. Eu vou me arrepender depois. Que vou ver que nem eu fiz e nem ele fez, mas quem traz a prontidão para fazer, traz também a percepção para ver que deveria ter feito. E compreender o desencarne é compreender, é sobretudo poder olhar para nós e verificarmos que dentro do nosso possível nós fizemos o que podíamos fazer naquele momento. E já sabendo que ao olhar para trás e ver o que fizemos e reconhecer que fizemos o que podíamos fazer, nós já imediatamente olharemos para nós mesmos e diremos: hoje eu faria mais isso, mais aquilo e mais aquilo. Porque afinal, todos nós estamos em evolução. Do momento em que fizemos aquela ação para agora, na soma com todos, nós aumentamos nossas capacidades. Mas para nos compreendermos no processo, nós temos que em cada momento fazer o nosso máximo.
E poder olhar para trás e dizer, naquele momento foi isso que eu soube fazer. Eu gostaria de, naquele momento, já trazer esse ensinamento que consegui através desse senhor. Essa sabedoria que consegui através da soma desse senhor com essa senhora, mais essa aqui, mais o que vi, mais o que li, mais o que estudei. Mas naquele momento a gente não tinha nada disso. Foram conquistas depois. Nesse processo de avaliar a caminhada de nossos irmãos nos seus momentos finais, nós sabermos agradecer a Deus a oportunidade da pessoa partida. Agradecer. Vamos sair por aí alardeando essa gratidão? Não, nós não temos nem base cultural para isso ainda. Na própria família nos chamarão de frios. Na minha região não tinha espiritismo, né? Fui das primeiras pessoas lá a se manifestar espírita e fazer espírita, e vão abrir centro espírita, construir centro espírita, construir obra social espírita e não sei o que, mas não sei o que. Então todos esses posicionamentos eles dizem, mas é porque ela é espírita. Tem hora que eu acho que falta nela até sentimento. Para a gente ter ideia de como ainda não é algo que está permeando toda a sociedade. Portanto, nós temos que saber que nós vivemos com irmãos que não trazem capilaridade. Capilaridade é essa capacidade que cada um vai alcançando de os movimentos, os conceitos, as práticas, os entendimentos, as compreensões permearem por inteiro a pessoa. E vai permeando um, outro, e aquilo se torna cultura. Quem sabe sejamos os responsáveis por começar uma nova cultura no que diz respeito aos desencarnes, às mensagens e às linguagens nos velórios. O último velório que eu fui foi agora, há poucos dias. Chegou um momento que eu já pedia a Deus que não chegasse nenhum ente novo ali para o grupo. Porque cada vez que a viúva começava a estar bem dentro do que era possível estar bem ali, aí chegava alguém e desmontava a mulher. Aí, bom, um copo d'água, Bia, essa pessoa fala isso, mas é o entendimento dela, você sabe o seu. Você sabe o quanto essa pessoa estava precisando partir, o nível de sofrimento dele, com um processo grave, de uma doença grave, há 5 anos, sem qualidade nenhuma de vida. Abra os olhos, abra seu coração, enxergue Deus aí diante de você. Aí ela melhorava. Aí entrava outro. Nós estamos chegando ao cúmulo de ainda perguntar para a pessoa como vai ser sua vida agora. Os filhos estão casados. Escutei tudo isso, tá? Como vai ser agora? Um filho está em tal país, a menina está em outro país, só tem um aqui, mas mora não sei onde. Você falou lá o lugar. E aí tinha que entrar de novo. A vida dela vai ser ela com ela mesma, com Deus, com os amigos, com os filhos com quem ela pode falar todos os dias, com o seu processo de fé. Ela é uma pessoa que sempre esteve agregada a um processo filosófico, religioso, dentro da escolha dela. Aí a coisa melhorava. Até que vinha o próximo evento. A gente vai citando esses eventos porque, além de nós nos cuidarmos para não sermos esses vetores, nós temos que construir prontidão para não só acolher, como acudir nossos irmãos nos processos desses.
E além de acudirmos, nós temos o tempo todo o cuidado de eu sou convidada pelos meus amigos espirituais, meus orientadores espirituais, a ser um agente de aumento da tranquilidade social. Eu estou convidada para não ser o agente do aumento da dor social. Estou aqui para diminuir a dor social. É meu dever. E quando nos faltar condições de ver a bênção que é o desencarne, nós nos colocarmos como devedores a nós mesmos de pesquisar, estudar, ir atrás para alcançar, porque temos condições de alcançar. O século XXI nos permite, e se não nos permite através de filósofos, religiosos, nós temos as pessoas das ciências, as ciências sociais, a área da física. A física é a ciência mais espiritualizada que existe, é a que melhor trabalha uma visão cósmica, de todas as partículas interagindo com todas e trazendo informações, informando a todas, se comunicando com todas e todas fortalecendo a todas. Se a gente olhar qualquer bom trabalho de física hoje, essa informação está nas entrelinhas ali da tese. Então a gente já nem precisa mais ser religioso para alcançar filosoficamente esse processo maravilhoso da bênção que é estarmos todos conectados, todos juntos, numa marcha evolutiva, e que em termos de materialidade, nosso tempo é circunscrito a uma ordem que tem uma chegada e uma partida. Nós estamos falando de materialidade. O espírito é eterno, mas a materialidade não. Isso aí, inclusive, os físicos nos ajudam a ver quais são os níveis oxidativos do planeta. Altíssimos. Quais são as estabilidades dos equilíbrios no planeta? Estabilidade zero. Todo dia temos que tomar banho de novo. Todos os dias temos que comer de novo. Todos os dias, e várias vezes, né? Todos os dias temos que tomar água de novo. Todo instante, olha que grave aqui agora, hein? A cada instante, ínfimo instante, tenho que respirar de novo. Senão já começa toda a demolição do sistema. Imagina o que é um sistema desse se manter ordenado para atender às vocações e às necessidades do espírito. Chega um momento que ele não atende. Não atende. E nós, assim como todos os nossos queridos, teremos a bênção de poder desligar. E futuramente compor um outro sistema que nos atenda na nossa marcha daquele momento. Mas para isso nós temos que fazer um olhar extremamente, eu diria, profundo acerca da divindade, de Deus, com seus recursos maravilhosos, sua imanência em todos nós, em sua presença permanente em todos nós, permitindo inclusive essa mobilidade do espírito. Vou ler a mensagem do irmão Agostinho, que é: a morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador.
Não utilizem um tom solene, nem um tom triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou de tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou, porque o fio não foi cortado. Olha que lindo, hein? O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora dos seus pensamentos, das suas alegrias, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e maravilhosa, como sempre foi. Se alguém tiver gostado, vai ficar aqui na mesa para quem quiser pegar e levar, viu?